Donald Trump e o secretário do Tesouro dele, Scott Bessent, tinham prometido para essa segunda-feira o que seria, na designação deles, o dia D econômico contra o Irã, uma maior ofensiva econômica contra um país jamais visto. Mas o secretário do Tesouro americano, ao comparecer frente à imprensa, ele se limitou a repetir várias ameaças sem dar detalhes do que se pretende. Agora, com o Canadá, o tarifaço contra o vizinho virou uma guerra comercial aberta. Trump não está diferenciando, como a gente vem acompanhando, inimigos de amigos históricos. A reportagem é da correspondente em Washington, Mariana Giangiacomo. Scott Bessent anunciou que os Estados Unidos poderão impor sanções a países e empresas que mantiverem relações com Teherã em setores como aviação e transporte marítimo. Também ficam na mira aqueles que ajudarem o Irã a contornar o dólar americano por meio de ativos digitais e ouro. O secretário do Tesouro afirmou que Donald Trump tem telefonado para líderes de outros países para pedir que eles isolem economicamente o Irã. Bessent não disse quem já foi contatado pelo presidente, mas ponderou que os Estados Unidos já têm visto alguns resultados. O ministro de Assuntos Econômicos e Finanças do Irã, Seyed Ali Madanizadeh, minimizou o anúncio de Bessent. Em entrevista a uma TV estatal, ele classificou as medidas como terrorismo econômico e disse que as ações devem representar mais um fracasso de Washington contra Teherã. Quem também não demonstra disposição para ceder às pressões de Donald Trump é o vizinho, o Canadá. Os dois países, historicamente aliados, entraram em uma guerra comercial depois de a Casa Branca anunciar tarifas adicionais de 50% sobre uma série de bens produzidos em solo canadense. Canadá e Estados Unidos vinham negociando um acordo para que as tarifas não entrassem em vigor. Mas os canadenses deixaram as conversas na sexta-feira, acusando Washington de fazer exigências de última hora consideradas inaceitáveis. O primeiro-ministro canadense Mark Carney disse que haverá retaliação dólar por dólar contra as tarifas americanas a partir de 8 de setembro. Carney acusou os Estados Unidos de tentarem restringir a capacidade do Canadá de fechar acordos comerciais com outros países e blocos. Our government understood before many that America would transform all of its commercial relationships, that it would put a series of tariffs on its closest allies and use economic integration as a weapon. Ok, pode. A gente tem visto o uso dessa arma. Quanta munição ela tem? Pois é, William, você sabe que a gente, enfim, como analista político de relações internacionais, tentamos olhar qual que é a racionalidade por trás das ações de determinados países, né? No caso dessas ações dos Estados Unidos contra o Canadá, eu acho que a gente não consegue encontrar, claro, não há nenhuma racionalidade geopolítica, não há nenhuma racionalidade econômica, economicamente é um desastre, e não há nenhuma racionalidade eleitoral, né? A gente poderia achar que é algum tipo de ação para tentar conseguir algum tipo de benefício eleitoral doméstico para o Donald Trump, e não é, né? Porque o público americano vê isso de uma forma muito ruim. Não há ninguém nos Estados Unidos que está buscando briga com o Canadá. O estrago que foi feito à imagem dos Estados Unidos no Canadá é algo absolutamente devastador. Quer dizer, a China hoje ela é mais bem vista do que os Estados Unidos. E isso foi uma mudança que a gente viu num período de 3 anos, né? Isso é uma pesquisa do Pew Research Center. Então, isso tem impactos que vão além da mera questão de tarifa. Veja o que aconteceu com a indústria de bebida alcoólica, de vinho e de bebidas alcoólicas como o Bourbon, por exemplo. Aqui no Kentucky, o Bourbon é muito importante, simbolicamente. Você tem 11 províncias canadenses, das 13 de 11 províncias, que estão fazendo um boicote contra produtos norte-americanos apenas por conta desse tipo de ação que o Donald Trump vem tomando. Então veja que não tem nenhum tipo de tarifa, mas há um boicote por parte dos próprios consumidores. Então me parece que isso é um estrago muito grande e o Donald Trump não tem capital político
para isso, né? O Mark Carney tem 60% de aprovação. A aprovação do Donald Trump está na casa dos 30%. Então, acho que isso responde um pouco a sua questão sobre a questão da munição, quanta munição os Estados Unidos têm para isso. A questão não é apenas econômica, ela é política também. Pode descrever o que seria, na verdade, o que seria a falta de munição política do Trump para seguir adiante. Se a gente olha para a situação fiscal americana, da dívida americana, e, ao mesmo tempo, para o que os americanos dominam em todo o sistema financeiro internacional, os chamados choke points, os pontos de estrangulamento, que vêm sido usados como armas econômicas há bastante tempo, e agora ele promete empregar tudo isto contra o Irã, por exemplo, de maneira nunca antes vista. Aí também, ele tem munição? Menos ainda, né? Porque o problema não é com o Irã, o problema é com a China. E a gente já está vendo como que tem sido essa rivalidade comercial entre China e Estados Unidos desde que o Trump assumiu o poder de novo no início do ano passado. E foram os Estados Unidos que tiveram de recuar quando a China lançou mão da suspensão das licenças de minerais críticos para os Estados Unidos, que dependem totalmente desses minerais vindos da China, como, aliás, o mundo inteiro depende, mas até mesmo a indústria armamentista americana depende desses minerais e ela está sabidamente com estoques baixos das suas munições mais estratégicas. Então, tanto que hoje o Scott Bessent não falou a palavra China, né? E a China importou no ano passado 80% do petróleo iraniano. E aí o Scott Bessent veio com a frase, não, nós não queremos explodir os mercados globais, vamos primeiro dar uma chance para os atores corrigirem seu mau comportamento. Então, quer dizer... Sem dizer quais são. Primeiro você abre mão da questão militar, né, da ofensiva militar, de uma campanha que vinha desde 28 de fevereiro. Depois você anuncia um cataclisma econômico que vai se abater sobre o Irã. Aí quando vem o anúncio são sanções contra 60 pessoas, entidades e barcos. O Irã enfrenta sanções sistematicamente por causa do seu programa nuclear desde 2006. Isso é absolutamente mais do mesmo. Isso não vai fazer cosquinha no regime iraniano. Então, é mais uma estratégia destinada ao fracasso do governo Trump no que diz respeito ao Irã. Há uma questão importantíssima aí, Thaís, que tem a ver com a questão econômica, com a questão geopolítica, que é a credibilidade. A gente vê o secretário do Tesouro, esse mesmo que hoje veio a público dizer o que seria o dia D contra o Irã, empenhado, neste momento, em, de alguma forma, ter influência no mercado de títulos da dívida americana a longo prazo. Eles estão sinalizando uma certa vulnerabilidade. Que êxito Scott Bessent está tendo nesta campanha? William, não dá para medir ainda se ele tem êxito ou fracasso. De alguma forma, o mercado de treasuries deu uma recuada muito leve, mas ainda nada que demonstre um desmonte de operações pessimistas sobre a dívida pública americana, até porque o Tesouro americano é muito forte. Então, quem é que vai peitar o Tesouro americano? Quem é que vai peitar a moeda americana? É difícil, é uma posição difícil. O enfrentamento está sendo feito já com as taxas de 30 anos que estão acima de 5%, que para a economia americana é insustentável. Assim como a gente fala aqui para o Brasil, né, as taxas que estão atualmente são insustentáveis, no patamar deles, acima de 5% em 30 anos também é. Então, não há ainda uma taxa de êxito ou de sucesso, mas o que há é um crescimento de um sentimento de desconfiança sobre a condução do Tesouro, que é uma coisa que não aconteceu nos Estados Unidos nesses últimos anos. Juntando com o novo presidente do Fed? Não, você teve questionamento. A Yellen, Walsh. Não. Jeremy Powell. O Jeremy Powell. Não, o Jeremy Powell é Fed. Estou falando da condução do Tesouro americano. Já teve desconfiança e preocupação com a condução do Banco Central? Teve. Agora está tendo de novo, mas ainda com benefício da dúvida para o Kevin Walsh. Agora, desconfiança direta sobre a condução do Tesouro americano, esse é um limite de risco que os Estados Unidos estão
tangenciando hoje, que é até difícil de ter referência. Os grandes papas do mercado americano, que são as maiores referências de investimento, estão dizendo, com o caso do Ray Dalio, que é um guru do investimento no mundo inteiro, compre ouro e Bitcoin e saia do Tesouro Americano. Então, eles estão flertando e o Scott Bessent está usando a sua carreira, o seu nome, para acompanhar Trump nessa jogada de risco. Ele está flertando com colocar o Tesouro Americano numa situação de risco que os Estados Unidos não enfrentaram ainda. Pode. A gente, quando olha para a economia real, particularmente aí a doméstica nos Estados Unidos, que tem, como você mesmo vem dizendo, uma importância tão decisiva nas formulações de política, tem dois números mágicos para o americano. Quanto custa a minha mortgage? Quanto é que eu tenho que pagar para a casa própria? E quanto custa o combustível? Como é que estão esses números? Coisas que pioraram significativamente durante o governo Trump. Não diria a questão dos juros para a casa própria, né? Houve, se você olhar desde o início do governo Trump, está mais ou menos estabilizado, mas estabilizado em patamares historicamente que não são muito altos, mas relativamente altos se comparado àquilo que tinha até pouco tempo atrás, né? Então, muita gente que conseguiu comprar casa há 5 anos atrás, pagando até 2, 3% ao ano no financiamento da casa própria. Hoje esse número está em cerca de 6, 6,5%, e não há nenhuma perspectiva de que vai baixar esses juros. A Thaís deu aí um panorama bastante completo sobre as dificuldades para baixar os juros nos Estados Unidos por conta de problemas aí na política monetária, né? 40 trilhões de juros e não há nenhuma perspectiva de que isso baixe. Então isso é uma perspectiva que não existe. A outra coisa, como você falou, que é o preço do petróleo, né? E isso no contexto, né, William, de que a questão do custo de vida tornou-se um tema muito importante nos Estados Unidos. Não era um tema relevante há uns 10 anos atrás, digamos assim, né? Nos últimos anos, desde a questão que a gente viu do processo após 2020, né, com a Covid, com algumas intervenções do governo Biden, aumento no custo de vida, isso tornou-se um tema muito sensível para o americano e foi, como sabemos, o que levou o Trump à presidência da República. Muita gente votou no Trump achando que o Trump iria cumprir a sua promessa. Ele é famoso por essas promessas bombásticas, né, de que iria baixar o preço, que no primeiro dia ia terminar com a guerra na Ucrânia, que não ia se envolver em outras guerras e que ia baixar e que agora todos os americanos iam poder comprar casa, etc. Não temos nada disso, né? E o que temos é um presidente americano profundamente impopular e cada vez que sai o número de popularidade do Trump está cada vez mais baixo por conta desses problemas econômicos, principalmente. Para encerrar e para amarrar, Lorival, como é que estão as midterms? Bem, o Trump andou levando alguns reveses, né, o que é inédito, né, desde 2016, os candidatos que ele apoiava tinham êxito nas primárias e vários deles perderam, e os democratas hoje, apesar de estarem super desarticulados, né, o Partido Democrata está super perdido e uma boa parte dele entregue a uma esquerda que não tem chances eleitorais, né? E assim mesmo vê a possibilidade até mesmo de ganhar a maioria no Senado, né? O que era impensável semanas atrás. Tal a impopularidade do Trump e que acaba contaminando os republicanos, né? Então, realmente, o quadro é cada vez pior para o governo Trump.